Senhor nosso Deus, nosso amado, bendito Pai, te agradecemos, te louvamos, te bendizemos, por estarmos aqui reunidos em Tua presença. O Senhor já tem falado conosco neste culto, meu Deus, de muitas formas. Continua falando com a gente, Senhor, agora pela pregação da Tua palavra. Eu preparei o esboço, Senhor, mas a mensagem é Tua. E o Senhor mesmo disse, Senhor Jesus, que sem Ti nada podemos fazer. Sem a direção, sem a unção, sem a revelação do Espírito Santo, eu não posso pregar a Tua palavra, nem o Teu povo pode compreendê-la. Então que o Teu Espírito Santo haja no meu coração, no meu espírito, na minha mente, haja no espírito, na mente, no coração do Teu povo. Que o Teu Espírito Santo trabalhe em favor da pregação da Tua palavra, porque a Tua palavra mesma diz que a palavra do Senhor é a espada do Espírito Santo. E que a palavra de Deus, ao ser semeada em nosso coração, ela produza toda a transformação que o Senhor deseja operar em nossas vidas. É o que nós oramos, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Muito bem, meus amados, eu quero compartilhar com vocês uma história muito linda, muito bonita da palavra de Deus, que é descrita por Lucas lá no seu capítulo 7. Então você pode acompanhar comigo aqui na tela ou na sua Bíblia, se você preferir. Diz assim, lá em Lucas 7, a partir do versículo 36. Um fariseu convidou Jesus para jantar. Jesus foi até a casa dele e sentou-se para comer. Naquela cidade morava uma mulher de má fama, ou como dizem outras traduções, uma mulher pecadora. Ela soube que Jesus estava jantando na casa do fariseu. Então pegou um frasco feito de alabastro, cheio de perfume, e ficou aos pés de Jesus por trás. Ela chorava e as suas lágrimas molhavam os pés dele. Então ela os enxugou com seus próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e derramava o perfume neles. Quando o fariseu viu isso, pensou assim: se este homem fosse de fato um profeta, saberia quem é esta mulher que está tocando nele e a vida de pecado que ela leva. Jesus então disse ao fariseu: Simão, tenho uma coisa para lhe dizer. Fale, mestre, respondeu Simão. Jesus disse: 2 homens tinham uma dívida com um homem que costumava emprestar dinheiro. Um deles devia 500 moedas de prata e o outro 50. Mas nenhum dos dois podia pagar o homem que havia emprestado. Então ele perdoou a dívida de cada um. Qual deles vai estimá-lo mais? Eu acho que é aquele que foi mais perdoado, respondeu Simão. Você está certo, disse Jesus. Então virou-se para a mulher e disse a Simão: você está vendo esta mulher? Quando entrei, você não me ofereceu água para lavar os pés, porém ela os lavou com suas lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Você não me beijou quando cheguei, ela porém não para de beijar os meus pés desde que entrei. Você não pôs azeite perfumado na minha cabeça, porém ela derramou perfume nos meus pés. Eu afirmo a você, então, que o grande amor que ela mostrou prova que os seus muitos pecados já foram perdoados. Mas onde pouco é perdoado, pouco amor é mostrado. Então Jesus disse à mulher: os seus pecados estão perdoados. Os que estavam sentados à mesa começaram a perguntar: que homem é esse que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a sua fé salvou você. Vá em paz. Palavra de Deus ao nosso coração. Amém? Nessa história, meus queridos, da palavra de Deus, nós encontramos 3 personagens principais. A primeira personagem é o fariseu, que convidou Jesus para comer na sua casa. Quem era um fariseu? Um fariseu era um integrante de uma daquelas castas religiosas dos dias de Jesus. Assim como haviam os saduceus, que rivalizavam com os fariseus, haviam também os herodianos.
Então, eram aquelas castas religiosas principais. E essa turma se achava, principalmente os fariseus, mais santos do que as outras pessoas. Os fariseus eram aqueles que davam o dízimo de tudo, que decoravam as escrituras de cor e salteado, de trás para frente. Estavam na sinagoga todos os sábados. Eles procuravam santificar a sua vida ao Senhor, mas de uma forma exagerada, porque eles criavam leis que acabaram fazendo parte da tradição religiosa judaica, que ia além da lei que Deus havia dado a Moisés. Então eles colocavam um peso sobre as pessoas, o peso da religião, que nem mesmo eles conseguiam praticar. Os fariseus julgavam as outras pessoas da sociedade judaica, pessoas que deveriam ser menosprezadas, as pessoas comuns do povo, aquelas pessoas que trabalhavam no campo, os pastores, os pescadores, os marceneiros, as prostitutas e publicanos nem se fala. Os fariseus desprezavam essa gente. E aquele fariseu recebeu Jesus na sua casa, porque a fama de Jesus estava crescendo, Jesus estava fazendo milagres, estava atraindo multidão, e aquele fariseu, por curiosidade, chamou Jesus para cear na sua casa. E aí nós temos a mulher, que o texto diz que era uma mulher pecadora. Portanto, podemos dizer que era uma mulher prostituta, uma mulher que vendia o seu corpo em troca de dinheiro. Ela prestava serviços sexuais em troca de dinheiro. Uma mulher que, com certeza, por ser tocada por vários homens numa relação comercial infame, aquela mulher certamente era uma mulher que carregava um peso na sua alma, um peso no seu coração, porque ela não era tocada por homem nenhum, por amor, com carinho. Certas vezes ela foi estrupada, muitas vezes ela se via como um objeto na mão daqueles homens que eram seus clientes, se sentia como um objeto, uma coisa. Então aquilo foi pesando o coração daquela mulher. Ela queria ser vista como uma pessoa, e não mais como uma mercadoria. E o terceiro personagem, Jesus, o Senhor, o nosso Salvador. Amém? Então, meus irmãos, sobre esta mulher, dentre todas as coisas que Jesus falou sobre ela, ele fez uma pergunta ao fariseu, não fez? E qual foi essa pergunta? A pergunta foi: você está vendo esta mulher? Você está vendo esta mulher? E esta pergunta que Jesus fez ao fariseu Simão naquele dia, dentro da casa dele, ecoa através dos séculos e chega até nós nesse dia, entra pelos nossos ouvidos e entra no nosso coração. Jesus nos convidando a ver aquela mulher, como se Jesus estivesse dizendo para nós: você está vendo esta mulher? Porque quando voltamos o nosso olhar e a nossa atenção para aquela mulher, nós encontraremos nela coisas importantes que Deus quer comunicar para nós. E eu quero convidar você a voltar o seu olhar, a sua atenção para aquela mulher. A primeira coisa que nós olhamos, enxergamos, encontramos naquela mulher, ao dirigir a nossa atenção ou o nosso olhar para ela, é a sua culpa e o seu pecado. Como Lucas descreveu no versículo 37, naquela cidade morava uma mulher de má fama. Outra tradução diz, uma mulher pecadora. E olha só a reputação que aquela mulher tinha perante aquela sociedade. O fariseu disse: se este homem chamado Jesus fosse de fato um profeta, ele saberia quem é esta mulher que está tocando nele e a vida de pecado que ela leva. E aí você talvez, ao se deparar com essa realidade tão dura daquela mulher, uma realidade cruel daquela mulher, a gente pode se achar melhor do que ela, ou mais santos do que ela. Mas a grande verdade é que quando aquela mulher nasceu, ela veio a este mundo, ela nasceu na mesma condição espiritual que você nasceu, que você veio a este mundo. Porque a Bíblia diz em Romanos 3:23, nas palavras de Paulo, que todos pecaram e todos estão separados da glória de Deus.
Todas as pessoas, todos os seres humanos que nascem neste mundo, nascem condenados ao inferno, mortos espiritualmente, separados do seu Criador, por causa do pecado que nós herdamos de Adão. O apóstolo Paulo vai dizer em Romanos capítulo 5, que o pecado entrou na raça humana por um homem, e este homem é Adão. Por quê? Porque Adão era o legítimo representante de toda a raça humana. Quando Adão pecou, todos nós, eu e você, pecamos com ele. É por isso que quando nós nascemos separados do nosso Criador, necessitados da graça de Deus, do perdão de Deus. Nascemos separados do Senhor. A palavra de Deus diz isso, que nós nascemos espiritualmente mortos. O espírito do homem sem Deus está ativo, mas espiritualmente morto. João, ele vai dizer em 1 João 1,10: se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos Deus um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Alguém pode dizer assim: não, eu não sou pecador porque eu sou uma boa pessoa, eu sou um bom marido, uma boa esposa, eu não minto, eu não traio, pago os meus impostos, sou um bom cidadão, um bom vizinho, eu não falo mal da vida de ninguém, não faço parte daquele departamento chamado DIVA. DIVA é o departamento investigativo da vida alheia. Não faço parte do DIVA, pago os meus impostos, eu vivo uma vida correta, eu sou um bom cidadão, um bom marido. A Bíblia diz que você não será salvo porque você é uma boa pessoa, porque você é boa gente. Não somos salvos por obras, mas pela graça de Deus, mediante a nossa fé em Jesus. Efésios capítulo 2, versículos 8 ao 10. Ninguém vai chegar no céu e dizer: estou aqui porque eu fui um bom marido, uma boa pessoa, um bom filho, honrei meu pai e minha mãe, fui fiel à minha esposa, paguei os meus impostos, não falei mal do governo, fui fiel aos meus amigos, fui um bom profissional. Ninguém vai chegar no céu e vai dizer isso, porque ninguém vai chegar no céu por essas coisas. A gente não vai chegar no céu pelos nossos méritos, mas pelos méritos daquele que morreu por nós. É pelos méritos de Jesus. Por isso que a salvação é pela graça, é favor imerecido. Não merecemos, mas porque cremos em Jesus, Ele nos salva. Certo? O que mais encontramos naquela mulher? O seu arrependimento. Diz o texto, descrito por Lucas, que ela ficou aos pés de Jesus por trás. É equivocada aquelas gravuras que você vê dos dias de Jesus, em que você vê as pessoas daquela época sentadas em mesa, em cadeiras como as nossas. Naquela época os judeus, eles comiam próximos ao chão, mesinhas bem baixas, ou eram banquetas baixinhas, ou divãs, que as pessoas se reclinavam para comer. Então esse era o cenário na casa do fariseu. Então aquela mulher chega por detrás de Jesus, que provavelmente estava reclinado à mesa, num divã possivelmente. Então ela chorava, e as suas lágrimas molhavam os pés dele. Então veja, aquela mulher estava com seu coração quebrantado, porque o arrependimento de pecados, ele é expresso de duas maneiras. Primeiro e principalmente, arrependimento de pecado, ele é expresso por abandono de pecado, por mudança de vida. É inadmissível que alguém diga: não, já me arrependi, mas do meu pecado, do meu erro, do meu pecado, mas eu estou fazendo a mesma coisa. Então não é possível isso. Olha o que João Batista falou para os fariseus que vinham até ele, talvez por curiosidade, porque João Batista, que antecedeu a vinda de Jesus, que preparou o caminho do Senhor, estava pregando o Evangelho, a mensagem, pregando na verdade uma palavra de arrependimento. E os fariseus que não haviam mudado de vida, estavam indo até João Batista para serem batizados. Sabe-se lá por quê? João Batista chegou para aquela gente e disse: raça de víboras, produzam primeiro frutos dignos de arrependimento. Fruto digno de arrependimento é mudança de vida. Arrependimento tem que ser seguido de mudança de vida, novos comportamentos, certo? E o arrependimento, ele também pode ser expresso por um coração quebrantado. Um coração quebrantado.
Davi, que havia pecado contra Deus e contra uma outra família da nação, quando ele adulterou com Betseba, ele se arrependeu, Deus o perdoou, mas Deus disse: olha, você vai sofrer as consequências do seu pecado. E Davi, então arrependido, ele compõe o Salmo 51, que era um cântico. E nesse cântico ele escreve: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Essas palavras de Davi têm um grande significado, por causa do contexto em que essas palavras foram escritas. Porque quando um israelita, nos dias de Davi, cometia um pecado como aquele que ele cometeu, ele tinha que levar um animal enorme, lá no templo, em Jerusalém, e o pecador que estava confessando o seu pecado arrependido a Deus, ele apresentava aquele animal ao sacerdote. O pecador, o ofertante, ele colocava a mão na cabeça do animal, e o sacerdote imolava aquele animal, e o animal então era oferecido no altar e queimado completamente. Isso tem um significado profético em relação a Jesus, certo? Porque Jesus já morreu, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Ele morreu no nosso lugar. É por isso que você não precisa trazer animal aqui para ser imolado, porque Jesus foi o Cordeiro de Deus que morreu no nosso lugar, certo? O outro significado para aquele momento, mas também ao mesmo tempo profético, isso apontava ao que Jesus iria fazer por nós, é que o animal morria no lugar do ofertante. Era para o ofertante morrer, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Mas olha o que Deus fez. Deus providenciou isso lá em Israel, para que o povo pudesse ser perdoado. Então o animal morria no lugar do ofertante. Quando ele colocava a mão na cabeça do animal, é como se os pecados tivessem sido transferidos para aquele animal, e o animal então morria no lugar do ofertante, e o ofertante recebia então o perdão de Deus. Então olha só o entendimento, irmãos, que Davi tinha a respeito do coração de Deus. Davi, ele podia dizer o seguinte: me arrependi, vou levar lá um animal para Deus, e então Deus estará satisfeito. Ele estava dizendo: olha, eu sei que no nosso tempo, na nossa dispensação, é assim que a gente recebe o perdão de pecados, mas eu sei que o sacrifício que agrada de verdade o meu Deus, não é um animal perfeito, sem doenças, sem feridas, um animal que não é manco, um animal que não é cego, um animal perfeito. Não é isso que agrada a Deus. O que agrada a Deus são sacrifícios agradáveis, que são o espírito quebrantado, um coração compungido e contrito, o meu Deus não desprezará. Davi sabia qual era o verdadeiro sacrifício que agradava a Deus. Em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 17, Deus convida o seu povo: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus promete: ouvirei dos céus a sua oração, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Mas Deus coloca a condição é se humilhar na presença de Deus, orar diante do Senhor, buscá-lo de todo o coração, se converter dos maus caminhos. Conversão é você estar indo por um caminho e você faz a conversão, você vai pelo caminho oposto. Isso é conversão. É o que a gente costuma dizer: virou crente. Ninguém vira nada, irmão. Quem vira é borboleta. Lagarta vira borboleta. A gente se converte, a gente nasce de novo, a gente é transformado pelo Espírito Santo. Então, e tudo isso começa com o arrependimento, certo? Mas é muito importante que se diga algo: que nós cristãos, nós experimentamos o arrependimento em duas situações. Preste atenção. A primeira vez ele é única, que é na salvação. É o arrependimento para a salvação, que é quando você une a sua fé em Jesus com arrependimento de pecados. Pastor, o que tem que vir primeiro? Eu tenho que me arrepender primeiro ou crer primeiro? O que vem primeiro? Não importa, ninguém descobriu isso ainda. O fato é que para o pecador ser salvo por Jesus, ele tem que crer em Cristo e se arrepender dos seus pecados. Olha o que Jesus vai falar sobre arrependimento para salvação em Lucas.
Eu separei 3 textos em Lucas em que Jesus fala sobre este arrependimento que acontece apenas uma única vez na nossa salvação. Lucas 5,32: eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Jesus chama pecadores ao arrependimento. Que arrependimento? Arrependimento da consciência que somos pecadores, nascemos separados de Deus, que precisamos do Senhor. Lucas 13,5: se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Que perecimento Jesus está falando? O perecimento eterno, o inferno, é isso que ele está falando. Se não houver arrependimento, é o destino eterno de quem não se arrependeu, de quem não se converteu. Lucas 15,7, agora Jesus vai falar do arrependimento na perspectiva do céu, né? Haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam se arrepender. Jesus está dizendo que quando uma alma se arrepende aqui na terra, se converte a Cristo, tem festa no céu, tem alegria no céu. Dá para você imaginar isso, irmão? Lembra aquele dia que você disse sim para Jesus, você se arrependeu dos seus pecados, você foi batizado, você entregou sua vida para Ele. Naquele dia houve festa no céu por tua causa. Dá para a gente imaginar isso? Que maravilha. Só que a gente não se arrepende só para salvação, porque a gente continua pecador. Só que não mais pecadores escravos do pecado, e nem pecadores que sofrem a condenação do pecado. Porque Paulo diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo, porque fomos justificados. Já vou falar sobre a justificação. Paulo também vai dizer em Romanos 6,14 que o pecado não pode ter domínio sobre nós, porque agora recebemos a lei do Espírito Santo. Não estamos debaixo da lei de Moisés, mas estamos debaixo da graça de Cristo. E essa graça que é o favor imerecido, em que Deus nos concede o Espírito Santo, que nos dá poder para vencer a força do pecado, a lei do pecado que ainda está em nós. Então o crente só peca se quiser. O crente só peca se quiser. O crente não pode dizer como diz aquela canção do J. Neto: foi sem que pequei, mas foi sem querer. Nenhum crente peca sem querer. Pecou porque quis, certo? Mas ainda não fomos livres da condenação do pecado. Não fomos livres da presença do pecado. Da condenação e do poder do pecado, sim, fomos libertos. Mas da presença não, ele continua em nós. Então pode acontecer que no meio da caminhada cometamos algum pecado. Então nós precisamos nos arrepender, agora não mais para a salvação, porque somos salvos, mas para a santificação, para a manutenção da nossa vida, da nossa comunhão, do nosso relacionamento com Jesus. Olha o que João vai dizer. Eu vou ler primeiro o versículo 10 de 1 João capítulo 1, para a gente entender melhor. Ele vai dizer assim no versículo 10: se afirmarmos, ele está falando isso para os crentes, se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Aí ele vai dizer no versículo 9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, meus queridos, nós precisamos nos arrepender. Aquele que não entregou a vida para Cristo, se você entrou aqui nesta noite, você ainda não tornou Jesus o Senhor da tua vida, você não entregou o teu coração a Ele, você precisa se arrepender dos seus pecados, se arrepender, confessá-los a Deus, para que você receba a salvação. Caso contrário, a tua alma perecerá eternamente no inferno. Pastor, essa mensagem está muito dura, mas não era isso que Jesus pregava. Ele mandou pregar a mesma coisa que Ele pregava. Se não nos arrependermos, pereceremos. É o que Jesus disse lá em Lucas capítulo 13. Eu acabei de ler para vocês, Lucas 5,32, melhor dizendo. Precisa haver arrependimento para encontrarmos a salvação. Arrependimento e fé. E se você, irmão, já é salvo, e você está flertando com o pecado, está brincando com o pecado, está fazendo alguma coisa que não agrada a Deus, você precisa se arrepender, para a sua santificação, para a manutenção da sua vida com Deus. A Bíblia diz que o pecado é um abismo chamando outro abismo. Do que você precisa hoje pedir perdão para Deus? Do que você está fazendo, do que você está falando, do que você está ouvindo, do que você está vendo, com quem você está andando, que você tem que parar de andar.
do que você precisa se arrepender agora, hoje, nesse momento. Confessar a Jesus, irmão, e abandonar, para que você mantenha a sua vida com Deus. Amém? Em terceiro lugar, nós observamos naquela mulher o seu amor por Jesus. Olha só o que Jesus fala. Fala do grande amor que ela mostrou. O grande amor que ela mostrou. O grande amor que ela mostrou como? Com atitudes. Com atitudes. Sabe uma coisa que nos chama a atenção nesse texto, irmãos? Que aquela mulher fez com Jesus tudo que aquele fariseu deveria ter feito com Jesus e não fez. Eu vou explicar para você. A nossa sociedade, né? Na nossa cultura brasileira, quando você recebe alguém na tua casa, existem normas sociais que nós respeitamos. São normas que, vamos dizer que é a etiqueta social que exige que nós nos comportemos de determinada maneira, certo? Ok? Suponhamos que um casal chamou você para você comer na sua casa, certo? Vem aqui comer na minha casa, vai ter um churrasco, vai ter, vamos fazer um negócio aqui em casa. Aí, o que a etiqueta pede? Aí você pergunta assim, o que a educação pergunta? Quer que leve alguma coisa? Não é assim? Quer que leve alguma coisa? Aí o que acontece? Quem vai te hospedar, quem vai te receber, normalmente fala o quê? Não precisa trazer nada. Mas mesmo assim você leva. Não é verdade? Porque é educado. Você chega lá com pudim, com sorvete, certo? Ok? Churrascos em família, abre-se o grupo do churrasco, certo? Aí está lá o que cada um vai trazer, certo? O que cada um vai levar 2 litros de refrigerante cada um, vai levar meio quilo de carne, linguiça, e ninguém quer levar asinha de frango. Não, vou levar a carne boa, certo? Ok? Então, aí quando você chega na casa da pessoa, você já observa. Se você é um bom observador, você vê aquele monte de sapato na entrada. O que você imagina? Você vai perguntar: tem que tirar o sapato? Não é assim? Aí a pessoa não vai falar para você. Se realmente ela pode dizer, tira o sapato. Se ela falar tira, você tira. Se ela falar não, você entra com o sapato mesmo sujo, certo? Aí você vai cumprimentar a pessoa. Você cumprimenta todos que estão ali, ok? Então a etiqueta é: você senta à mesa, aí você espera o dono da casa orar antes de enfiar a mão lá na travessa, certo? Tem uns irmãos mais apressados que falam assim: Jesus já abençoou, já vai tacando no prato, certo? Então, se você não está na tua casa, você vai seguir certas normas da etiqueta social. E se você está recebendo também, ok? Então, olha só, Jesus chega para aquela mulher e fala assim: está vendo essa mulher? Aí ele vai falar assim, o Senhor: quando eu entrei, você não me ofereceu água para lavar os pés. Porque se você fosse alguém dos dias de Jesus que recebeu um visitante na sua casa, o que a etiqueta da época judaica pedia? Que aquele que recebeu o visitante desse uma bacia com água para aquela pessoa que chegou de sandália, com os pés cheios de poeira ou de lama, certo? Porque não existia o asfalto de hoje, nem carro, entendeu? Então a pessoa chegava com o pé daquele jeito, certo? Então a etiqueta pedia que aquela pessoa que está hospedando aquele visitante desse água para lavar os pés. E o Simão não fez isso. E ele disse assim: porém essa mulher lavou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Jesus vai dizer mais: você não me beijou quando cheguei. Por quê? Porque era costume dos homens daquela época, e aliás até hoje é assim em alguns países do Oriente, os homens se encontrarem e se beijarem. Irmãos, eu odeio quando o irmão vem me beijar. Eu não gosto. Eu não gosto. Irmão, por favor, não me beije. Eu não gosto. E eu também não gosto de beijar. O único homem que eu beijo é meu pai. O único. Hoje eu dei vários beijos na bochecha do Serjão. Aqui na igreja, fui almoçar lá, minha mãe fez um nhoque, o Wellington.
Então é o único homem que eu beijo, é o meu pai. Outro dia um pastor colega me beijou na Praça dos Expedicionários, irmão, no meio da rua. Hoje em dia, não dá para brincar com essas coisas, gente. Hoje em dia não dá. Hoje em dia não dá nem para você ir com o irmão seu em Cristo, escolher fruta no mercado. Não dá. Não dá, tem que ficar bem longe. Dois caras escolhendo laranja, não dá. Entendeu? Mas eu não gosto. Mas naquela época era costume. Era desrespeitoso você chegar na casa do sujeito e não dar aquilo que Paulo fala, né, aos romanos: saudai uns aos outros com ósculo santo. Tem gente que leva isso tão a sério, algumas igrejas ou alguns crentes do passado, que acham que isso é um mandamento espiritual, ficar beijando o rosto do irmão. Não, isso era costume da época, gente. Ósculo é beijo, mas era o costume. Paulo está falando que era um costume, certo? E o costume exigia que o Simão fizesse isso com Jesus. Mas Jesus disse: você não me beijou quando cheguei. Ela, porém, não para. Então ela estava continuando a fazer aquilo. Ela não para de beijar os meus pés desde que entrei. O amor daquela mulher por Jesus. Ela estava tocando o corpo de um homem, mas não como ela tocava o corpo dos homens que tratavam ela como uma mercadoria. Agora ela estava provando do amor verdadeiro, do amor que transcende ao toque físico, porque ali estava o Filho de Deus, o Deus vivo, e ela compreendeu isso. Ela não para de beijar os meus pés desde que entrei. Você não pôs azeite perfumado na minha cabeça. Era esperado que quando você se vivesse nos dias de Jesus, ao receber uma visita, você colocasse um óleo perfumado na cabeça da sua visita, certo? Ele não fez isso. Ele não fez isso, ele foi mal educado. É isso que se diria hoje. Ele foi mal educado com Jesus. Ele não considerou Jesus. Ele recebeu Jesus, mas ele desprezou Jesus. Mas ela derramou perfume nos meus pés. Por tudo isso, Jesus vai dizer: eu afirmo a você então que o grande amor que ela mostrou prova que os seus muitos pecados já foram perdoados. Então Jesus está dizendo, está nos ensinando, que a Bíblia toda já diz, que o verdadeiro amor, ele é manifestado não por palavras, mas por atos. Jesus, ele diz em João 14, 21, quem tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Em 1 João 3, 18, João ele diz: filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. É muito fácil você dizer com a boca que você ama a tua mulher, que você ama o teu marido, que você ama os teus filhos, que você ama os seus pais, ou que você ama a sua igreja ou os irmãos. Você tem que provar isso, o seu amor, com atitudes, com atos, e não com palavras, certo? Então, você está vendo essa mulher? Vemos a sua culpa, o seu pecado, o seu arrependimento e o seu amor por Jesus. Mas também temos que ver Jesus. O que nós vemos em Jesus? Primeiro, Jesus, ele acolheu aquela mulher. Jesus não rejeitou aquela mulher. Ele permitiu que aquela mulher tocasse nele, ungisse os seus pés com perfume, lavasse os seus pés com suas lágrimas e os enxugasse com os seus cabelos. Quando derramamos a nossa vida, quando derramamos a nossa alma aos pés de Jesus, Ele nunca nos rejeita. Ele diz em João 6,37: o que vem a mim, de modo algum o lançarei fora. Por isso Jesus, ele nos convida: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus, ele quer acolher você nos braços dele. Jesus, ele quer receber você. O que você precisa lançar aos pés de Jesus? Lance o teu coração, lance a tua vida.
Quem sabe você tem sido rejeitado pelas pessoas. Quem sabe um pecado te persegue. Mas Jesus, Ele tem perdão para você. Que é o que Ele fez em seguida. Ele disse à mulher: os seus pecados estão perdoados. A sua fé te salvou. Aquela mulher creu em Jesus, se arrependeu dos seus pecados. É por isso que ela foi salva. Se aquela mulher estivesse fazendo apenas um teatro, uma cena, Jesus jamais diria para ela: a sua fé te salvou. Para Jesus dizer isso é porque de fato ela se arrependeu. Aquele dia ela resolveu mudar de vida, e ela creu no Senhor como o Senhor da sua vida. Os que estavam à mesa começaram a perguntar: que homem é esse que perdoa pecados? Em outra ocasião, quando Jesus curou um enfermo, os fariseus disseram: somente Deus pode perdoar pecados. E é interessante porque essa conclusão dos religiosos dos dias de Jesus está rigorosamente, teologicamente correta. Somente Deus pode perdoar pecados, e Jesus perdoava pecados porque Ele é Deus, a segunda pessoa da triunidade divina. Ele pode perdoar pecados porque Ele é Deus. E Ele quer que você saiba, meu querido, que Ele tem perdão para você. Ele tem perdão para você. O que você fez no seu passado, distante ou recente, que está te atormentando? O que você fez que você sabe que era um pecado, que o diabo está te acusando? Se você confessar o seu pecado, abandonar o seu pecado, Jesus tem perdão para você. Você não precisa carregar esse fardo pesado na tua alma, no teu coração. Hoje pela manhã eu conversava com um irmão que fez algo, ele não entrou em detalhes, há algum tempo atrás, há muitos anos atrás. E ele falou: pastor, eu quero me batizar. Aí ele falou do que, mais ou menos por cima, o que havia acontecido. Eu falei: mas você crê que Jesus te perdoou? Ele falou: creio, pastor, eu creio. E as lágrimas correram do seu rosto. Perdão. Ninguém precisa carregar um peso desnecessariamente na alma, no coração, porque Jesus, Ele carregou os seus pecados naquela cruz, para que você pudesse se arrepender e viver em novidade de vida, livre do seu pecado. Amém? Gente, o maior milagre, a maior bênção que a gente pode receber de Deus, não é um marido, uma esposa, uma casa, um carro, uma viagem dos sonhos, a faculdade, a carreira profissional. O maior milagre que a gente pode receber de Deus é o perdão, gente. É o perdão dos nossos pecados, é a salvação. Porque a gente não podia pagar. Lembra a parábola que Jesus falou para o Simão, o fariseu? Ele fala de dois homens, não fala? Ele fala de dois devedores e um credor. Um credor devia quantas moedas? 50. O outro devia quantas moedas? 500. Só que Jesus, ele fala uma coisa em comum entre aqueles dois homens: que nenhum dos dois podiam pagar. Eles não podiam pagar aquela dívida. Eles não podiam pagar a dívida. Mas o credor foi lá e perdoou a dívida. Por que Jesus ele fala isso? Porque é exatamente isso que acontece com a gente espiritualmente. Nós não podíamos pagar a nossa dívida com o Pai, com o Criador. Não havia como pagar, ainda que a gente fosse para a cruz 1000 vezes, não seria o suficiente nós morrermos 1000 vezes na cruz, porque continuaríamos pecadores, porque herdamos o pecado de Adão, que nos separa do Criador. O sacrifício teria que ser feito por um homem sem pecado, e Jesus foi esse homem que nasceu pelo poder do Espírito Santo no ventre de Maria. E ao mesmo tempo a salvação tem que vir de Deus, a salvação não pode vir de um homem qualquer. Então Jesus na cruz, ele satisfez a justiça divina, como homem sem pecado nos representando na cruz, e como Deus, a salvação vindo de Deus, um sacrifício perfeito. Nós não podíamos pagar a dívida, Jesus pagou por nós. E então todo aquele que crê em Cristo recebe o perdão, não porque merecemos, mas por causa da graça de Deus e a nossa fé em Jesus. Amém, meus queridos? Então Jesus, por isso,
justificou aquela mulher perante os seus acusadores, a justificação. Ele disse para aquela turma lá: olha, o amor que ela mostrou, mostra que o amor que ela mostrou por mim, demonstra, comprova que os seus muitos pecados já foram perdoados. Ela estava se sentindo perdoada por Deus, perdoada por Jesus, e é por isso que ela derramou a sua alma e o seu coração perante o Senhor. Romanos 5, 1 e 2, Paulo diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Por que ele fala isso? Porque antes da nossa conversão, nós éramos inimigos de Deus, vivíamos em guerra contra o nosso Criador, éramos filhos da ira e da desobediência, como diz os textos sagrados. Mas agora fomos justificados, ou seja, tínhamos uma dívida espiritual que foi cancelada, Jesus pagou ela por nós, então fomos justificados. Ou seja, a justificação significa o seguinte: que Deus, Ele perdoou uma dívida que não tínhamos como pagar. Na justificação significa que fomos declarados justos, não feitos justos, mas declarados justos diante de Deus, sem nenhuma condenação diante dele. Por isso, irmãos, que eu acho inadmissível a doutrina da maldição hereditária. Essa doutrina é uma maldição. A doutrina por si só é uma maldição. Como que um crente carrega uma maldição geracional dos seus antepassados? Se a Bíblia diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, a conta não bate. É uma doutrina antibíblica, que muita gente acredita nela como uma resposta para algumas coisas que ela precisa consertar na vida dela. Nenhuma condenação há. Você não pode carregar os pecados do seu avô, do seu tetravô, bisavô. Você não pode. E ainda que você tivesse uma maldição hereditária, ela foi quebrada quando você se converteu a Cristo. Não há maldição sobre a tua vida se você se converteu. Não há condenação sobre você. O seu nome está inscrito no livro da vida. O acesso ao Pai está livre. Pelo sangue de Jesus você fala diretamente com Ele, e Ele te responde. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de Jesus. Não vivemos mais em guerra com Deus, temos paz. E por fim, falando da paz, Jesus deu paz, a paz dele àquela mulher. Jesus disse à mulher, versículo 50, a sua fé salvou você, vá em paz. Jesus, ele tem uma paz para nos dar. E olha o que ele diz em João 14, 27. Deixo com vocês a paz. A minha paz dou a vocês. A minha paz, diz Jesus, eu dou a vocês. Aí ele vai dizer algo interessante, fazendo uma comparação. Não a dou como o mundo a dá. Ou seja, o mundo tem uma paz para oferecer, através de coisas boas, através de coisas lícitas. Por exemplo, quando você está assistindo um filme, você está lá assistindo uma série, você está à mesa com os amigos fazendo uma refeição, tudo isso é bom, né? Se isso acrescentar algo bom na tua vida, isso te traz paz. Mas nada se compara à paz que Jesus nos dá. E o mundo também fornece uma paz através do pecado, através dos prazeres do pecado. As drogas, as bebidas, a prostituição, tudo isso confere um prazer, mas é um prazer que escraviza, que oprime, que destrói a vida da pessoa. Então, o mundo, ele tem uma paz para nos oferecer, seja por coisas boas, seja por coisas ruins. Mas nenhum desse tipo de paz, desses tipos de paz, se compara à paz que Jesus tem para a gente. A minha paz de Jesus eu dou para vocês. A paz de Jesus está disponível. O que está tirando a tua paz? O que está tirando o seu sono? O que está causando ansiedade no teu coração? Se aposse da paz que Jesus tem para você. A paz que Paulo diz aos Filipenses, que excede todo entendimento, que guarda a nossa mente, o nosso coração. E quando Paulo ele usa essa expressão, que a paz de Deus guarda a nossa mente, os nossos pensamentos, o nosso coração, os nossos sentimentos, Paulo está colocando a paz como se fosse uma sentinela que guarda um lugar.
É isso que a paz de Deus faz, ela guarda a nossa mente de pensar bobagem. Ela coloca os nossos pensamentos em ordem. Então, se os nossos pensamentos estão em ordem, as nossas decisões serão corretas, serão equilibradas, serão sábias. Mas quando a nossa mente está em confusão, a gente fala precipitadamente, age precipitadamente, ferimos as pessoas, tomamos decisões erradas. A paz de Deus traz ordem aos nossos pensamentos e traz ordem aos nossos sentimentos. A paz de Deus, como uma sentinela que guarda o teu coração de sentir ódio, raiva, mágoa, ressentimento. Porque a paz de Deus protege o teu coração e faz você entender que Jesus é suficiente, a graça de Deus é suficiente. Então, o que Jesus deu para aquela mulher, gente? Acolhimento, perdão, justificação e paz. É o que Jesus tem para você hoje. Acolhimento, perdão, justificação, acolhimento, paz. Amém? Vamos fechar os nossos olhos e vamos abrir o nosso coração. Amém?